A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Cardoso. E eu gostaria de falar sobre um assunto polêmico que está entrando no meio pentecostal, de muitas pessoas não acreditarem mais no rapto da igreja. E muitas pessoas estão dizendo isso por causa de uma mensagem do pastor Paulo Júnior e do pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista. Os dois pregam que arrebatamento é uma invenção de Margaret MacDonald. Então veja, meus irmãos, no ano de 1820 a 1844, o advento da volta de Jesus começou a ser muito anunciado e muito pregado, principalmente pela Igreja Adventista, que eles diziam que Jesus viria no ano de 1844. E eles dizem que Jesus veio aonde Lúcifer se rebelou. Está lá em Hebreus capítulo 9, segunda base deles, né? Então eles afirmam que Jesus veio para purificar o céu, para depois ele voltar para arrebatar ou buscar a igreja. E aí surge também uma religião com essa profetisa chamada Margaret MacDonald, que não pegou algo alheio. Existia um pastor europeu que já pregava sobre a vinda de Cristo. E ela só afirmou as suas visões e revelações. E o que está acontecendo? Isso está gerando no meio dos jovens e do meio religioso uma bagunça que muita gente não acredita mais no arrebatamento da igreja. Meus irmãos, veja que o arrebatamento, a palavra arrebatamento está na Bíblia. Então se está na Bíblia eu tenho que crer. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E veja que Paulo se coloca Paulo acreditava que Jesus ia voltar aqueles dias. Paulo dizia: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Existe uma base em 1 Coríntios 15, 52 a seguir, que está ligada ao texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a seguir. Então, o arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Outra questão é: a igreja entrará em tribulação? Segundo esses pastores, que creem no Apocalipse de uma forma histórica, eu acredito no Apocalipse de uma forma futurista. Esses pastores que creem no Apocalipse de uma forma histórica acreditam que a igreja passará pela tribulação. Meus irmãos, a primeira chaga do Apocalipse é Apocalipse 6, 1 e 2. É a manifestação do anticristo. Então veja, o cenário profético está muito grande. Veja que Israel está toda mobilizada para construir o templo. Os rabinos agora enviaram mensagens aos palestinos, aos filhos de Ismael, para ajudar eles a reconstruir o templo. Emmanuel Macron chamou o líder da Palestina na União Europeia e fez um acordo de paz, vai lutar pela paz no Oriente Médio. Donald Trump vai inaugurar a Embaixada dos Estados Unidos dia 14 de maio, comemorando então os 70 anos, uma geração do florescimento da figueira. E os judeus estão todos mobilizados no mundo, dizendo que o Messias deles está chegando. Nós já estamos vendo o cenário de Gog e Magog e o cenário do Armagedon sendo armado no Oriente Médio hoje. Veja que Donald Trump mandou seus navios e a Rússia disse que nenhum míssil americano atingirá a Síria. Então são tantos fatos que comprovam que o anticristo está para se manifestar. E se a primeira chaga do Apocalipse é o anticristo se manifestar, Apocalipse 6, 1 e 2, o cavaleiro do cavalo branco, então veja, se a igreja entrar em tribulação, ela vai ver o governo do anticristo e o anticristo assolar multidões de pessoas.
E nós acreditamos que a igreja será tirada antes da manifestação do iníquo. Segundo a Tessalonicenses 2:7, a Bíblia diz que existe um que agora o resiste, que é a entrada do iníquo, até que do meio seja tirado. No verso 8, depois que aquele que resiste for tirado, daí a Bíblia diz, aí sim se manifestará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. Então veja que a primeira manifestação do juízo de Deus sobre a terra vai ser a entrada do anticristo. O cenário está sendo armado, Emmanuel Macron está sendo tido como o Messias da atualidade, ele está fazendo tratados de questões econômicas, né? A revista The Economy, aquela que tem a mulher mergulhada na água, diz que ele vai gerar uma economia de 78 trilhões de dólares para ajudar países emergentes. Então nós estamos caminhando para uma unificação religiosa, uma unificação política, e também agora os Illuminatis lançaram a agenda Illuminati esse ano, e entre uma das cláusulas da agenda Illuminati é uma unificação monetária. Eles colocaram isso no Twitter, na sua página, e declararam ao mundo os seus projetos. Meus irmãos, se Jesus prometeu que vai voltar, eu tenho que respeitar toda a questão teológica em cima disso, né? Não posso ser Eu defendo o que minha fé defende. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Apocalipse 3:10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também vos guardarei da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então, Jesus prometeu. Noé, meu irmão, não entrou em juízo. O juízo só veio sobre a terra depois que Noé entrou na arca. Ló e sua família não entraram em juízo. O fogo só desceu em Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Assim também a igreja de Cristo não entrará em juízo. Ela será tirada daqui antes do juízo. E o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja é bíblico, e nós vamos ser arrancados dessa terra e vamos para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro, e vamos descer com Cristo na guerra do Armagedon para implantar o reino milenial. Então eu deixo essa palavra como um alerta, que arrebatamento não é uma invenção de Margaret MacDonald. O arrebatamento é bíblico, a vinda de Cristo é uma realidade para os nossos dias. A qualquer momento, milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações desaparecerão dessa terra. E eu gostaria de convocar os pastores, os líderes, a pregarem isso e a tirar esse veneno, meu irmão. Eu tenho que aguardar a vinda de Cristo. Se a igreja entrar em tribulação, não entrar em tribulação, eu acredito que ela não vai entrar, mas isso dá a noção que as pessoas podem descansar no pecado, as pessoas podem viver no erro, porque a igreja vai entrar em juízo, vai ver juízo, e por isso tem muita gente errando. Eu tenho que aguardar a vinda de Jesus diante de um cenário apocalíptico que está armado diante de nós. Eu tenho que aguardar a vinda de Jesus como que se ele viesse buscar a igreja agora. Eu gostaria que você compartilhasse esse áudio com o maior número de amigos que você tem e divulgue a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Qualquer coisa é só me chamar. Pastor Carlos Cardoso, eu estou à disposição de todos.